Prontinho, pode iniciar. Então, boa noite, pessoal, né? Vamos começar aí a nossa primeira aula de Geologia e Mecânica dos Solos, né? Eu não tenho certeza se a turma de vocês já teve aula comigo de alguma outra matéria, mas o meu nome é Marlos, eu sou mestre em Engenharia de Minas e eu vou passar para vocês aí essa matéria, né? Que é Geologia e Mecânica dos Solos. Tem só 2 de vocês online, eu não sei o tamanho dessa turma exatamente, né? Mas eu gostaria de dizer que espero me dar bem com vocês, né? E que todos os slides que eu utilizo aqui na aula, eles são de minha autoria, né? Mas que eu posteriormente passo eles para a Lívia que posta no sistema. Tá bom? Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, ok? Parece que tem mais gente chegando aí, né? Então, vamos lá começar. Espera aí um pouquinho, que eu já vou começar essa aula. Uhum. Todo mundo está conseguindo ver, gente? O meu slide? Sim. Sim? Ótimo. Então, vamos continuar, né? Então, o que acontece, né? O que é a geologia? Basicamente, a geologia é uma ciência investigativa e histórica, né, que vai estudar a história da natureza, né? O que você vai estudar principalmente? Você vai estudar a estrutura, né? Como ela se formou, a evolução, como ela se modificou desde sua formação, e também a dinâmica do planeta, ok? Como que você vai fazer isso, né? Você vai utilizar alguns princípios de diversas áreas do conhecimento, principalmente a física, a química e a matemática, certo? A geologia, ela está presente na nossa vida o tempo todo, não tem como a gente correr, né? E você fala, evolução dinâmica do planeta Terra e tal, mas assim, o planeta Terra não está se mexendo muito aqui, porque normalmente a gente tem essa impressão, né? Mesmo, que é uma coisa mais estática, mas isso não é verdade, ok? O planeta tem uma dinâmica interna bem movimentada. O problema é que nós temos tempos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Né? Os humanos, né? Nós temos o chamado tempo humano, é o tempo comum que a gente tem, né? Então, do nosso ponto de vista, 50 anos é um tempo excessivamente longo, ok? Se falar para você que você vai ficar rico dentro de 50 anos, eu quase falar para você que você não vai ficar rico nunca na sua vida, às vezes dá na mesma coisa, né? A pessoa pensar assim, eu tô com 30, daqui a 50 anos vou ter 80, minha vida já praticamente acabou, né? Mas, do ponto de vista geológico, 50 anos é como 2 segundos, certo? O tempo geológico ele é muito diferente do tempo humano. Porque o nosso planeta, só o nosso planeta, sem falar de outras galáxias nem nada parecido, ele tem 4,5 bilhões de anos. Não é mil, não é milhões, é bilhões de anos. É até difícil imaginar isso da perspectiva humana, certo? Mas, como eu estou dizendo, né, o planeta está sempre em movimento. E a geologia, ela está na nossa vida diariamente, certo? Tudo envolve geologia.
né? A água que a gente bebe, né, ela vem por um curso, né, que muitas vezes é traçado aí de fraturas, né, que é traçado aí de estruturas geológicas para chegar à sua casa, certo? Então, a água, terremotos, erupções, eu sei que aqui no Brasil isso não acontece, né? Apesar que tem alguns tremores de terra menores e tal, em baixa escala, mas aqui no Brasil é um país, né, que ele tectonicamente ele é inativo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Dentre as maiores contribuições da geologia, né, estão as descobertas dos modelos de evolução e idade aproximada do planeta, certo? Segundo a Bíblia, né, eu não estou falando nada contra a religião ou coisa parecida, não, né? Mas, assim, segundo a Bíblia, o planeta teria se formado 3 mil anos, cerca de 3 mil anos antes de Cristo, né? Ou seja, 5 mil anos atrás. A geologia, ela já provou que isso não é bem verdade, certo? Ele teria se formado cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Então é uma diferença muito grande, certo? E a geologia foi responsável por fazer essa estimativa, ok? Ela também é responsável pela proposta da teoria da tectônica de placas, ao qual a gente vai falar mais para frente um pouco nessa aula, né? Tem o conceito do tempo geológico, eu acabei de falar para vocês. Desculpe. Além do trabalho para localizar e gerir recursos naturais, que é provavelmente aí o que mais vai ser utilizado no ramo que a gente está mexendo, né? Que é a mineração, que é você localizar depósitos minerais, você localizar petróleo, você localizar apatita, você localizar ouro, ferro, né? Tem também gás natural também é utilizado, né? Água. Então, tudo isso você consegue através, né, da geologia, ok? Então, ela é muito essencial para o ser humano. Tem algumas ramificações, né, que elas vão se relacionar com outras ciências também, né, que é geofísica, geoquímica, geoestatística, geotecnia, né? E de acordo com a sua especialização, né, você vai trabalhar especificamente em cada uma delas, né? Você vai descobrir mais aí sobre elas. Por exemplo, meu mestrado é na área de geofísica, certo? Então, o que você utiliza ali? Você utiliza de métodos indiretos, né, para descobrir características de depósitos que não é possível de outra forma, certo? Por exemplo, no ensino médio aí, ou talvez até no ensino fundamental, não sei, você deve ter ouvido falar, né, que a Terra tem camadas, certo? Eu até vou falar melhor dessas camadas. Até chegar no núcleo da Terra, não sei o quê. E sabe-se como que essas camadas se apresentam, sabe-se a composição mais provável dessas camadas. Eu estou falando, mais provável. É certa essa composição? Tem certeza que é isso? Não. Por quê? Porque se usa de métodos indiretos. Se usa a geofísica para determinar essas características. Tá? Então, mesmo porque não é possível. Como você imagina que você vai fazer um furo na Terra para ir até o centro dela? É impossível. Pelo menos com a atual tecnologia, é impossível fazer isso. Então, a melhor forma de estimar isso aí é através da geofísica. Geoquímica, mais estudos das rochas, como é que funcionam as reações químicas entre elas, né? A geoestatística, ela vê as posições mais prováveis e como se apresentam depósitos, né? A geotecnia aí vai trabalhar mais com estabilização de taludes, esse tipo de coisa, né? E essas áreas elas vão ser utilizadas muito aí em diversas áreas
do conhecimento, principalmente ligadas à engenharia. Então, na construção civil, gestão ambiental, mineração, gestão de recursos naturais, tudo isso vai utilizar essas divisões da geologia para se aperfeiçoar, para conseguir informações e conseguir realizar seu trabalho de forma eficiente. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso universo, sobre o nosso planeta, né? Como ele foi formado. Você já deve ter ouvido falar que o universo é infinito, né? Isso aí é uma coisa bem, já se fala há muito tempo, né? Mas basicamente ele ainda, por que ele é infinito? Porque ele ainda está se expandindo, certo? Então ele ainda está aumentando de tamanho. Ele era, segundo a teoria mais amplamente reconhecida, né, que é a do Big Bang, né, que é a mais reforçada hoje em dia, que era uma massa muito densa, ela era muito empacotada ali, então tinha muita massa ali em um ponto só, até que chegou o Big Bang. Não foi uma explosão. Ali estava muito concentrado, aí se espalhou e começou a espalhar, né? Ali saiu do lugar, não foi uma explosão exatamente, né? Então, esse ponto, que era infinitamente pequeno, começou a se expandir, né? E essa expansão foi descrita pelo astrônomo Edwin Powell Hubble, né? Vocês devem ter ouvido esse nome porque tem um telescópio com esse nome, é um telescópio muito famoso, né? Essa teoria também é baseada nas propostas, né? Nos postulados teóricos de Albert Einstein, certo? Então, tudo isso também se baseou na teoria dele. E muita coisa que até como é que eu vou falar? O pessoal da época não aprovava muito essas teorias do Einstein, muitas das teorias dele eram tidas como ridículas e não se encontrou prova. Hoje em dia, já se encontrou provas e viu que ele realmente estava certo. Ele foi, eu acho que o grande gênio da humanidade aí, talvez, né? Então, o universo é basicamente infinito, ainda está se expandindo. Porém, a grande maioria do universo é basicamente um vácuo negro, né? Que é um espaço vazio, onde não tem nem mesmo ar, né? E só tem escuridão lá, né? Não vai ter massa, não vai ter energia, certo? E lá ficam retidas as galáxias, como a nossa, que é a Via Láctea, ok? Durante muito tempo, né? Muito tempo na história da humanidade, nosso conhecimento, basicamente, ele era muito restrito, né? Uma região bem menor, certo? Primeiro, a gente teve a nomeação do planeta, né? Que foi chamado de Terra, né? Mas se você olhar bem a superfície do planeta, você vai ver que a maioria da superfície é, na verdade, água, né? Então, nosso conhecimento era simplesmente da parte mais populada, ali na Europa, na Ásia, né? Nem se sabia se das Américas. Aí depois começou a vir para a América, desbravou o nosso planeta, né? E depois partiu-se, né, para o sistema solar, né? E hoje em dia a gente tem uma noção melhor do universo, certo? Isso ocorreu, né, essa noção melhor, ela ocorreu a partir do século XX, ou seja, século passado ali, 1900 e pouquinho. Por quê? Porque não tinha-se tecnologia para explorar, para saber nada sobre isso antes do século XIX, certo? Tinham-se teorias, tinham avanços científicos, né? Mas a partir do século XX, o negócio deu uma guinada absurda, né? Então, teve mais estudos sobre as galáxias, né? A história da humanidade, né?
ela é quase que insignificante perante a idade do universo. A cidade do universo, né, ela é estimada, certo? Não se tem certeza absoluta sobre ela, mas a estimativa da idade do universo é entre 12 e 14,5 bilhões de anos. É uma quantidade gigantesca, né? E a geologia, por que eu estou falando do espaço e tal? Que ela não está ligada só ao planeta Terra, certo? Outros corpos celestes, o que a gente sabe sobre eles, né? Ele é baseado no que a gente sabe sobre o planeta Terra, né? Então, muito do conhecimento adquirido aqui, ele serve para determinar, né, como os outros planetas foram formados, como eles funcionam, sua dinâmica interna, né? Então, a gente usa a Terra como modelo. Por que a gente usa a Terra como modelo? Obviamente, porque é o único planeta que a gente conhece, né? O único planeta que a gente mora, né? O que a gente tem mais informações é a Terra. Se tem outros planetas similares à Terra, a gente vai usar ele, né? Ela aí como modelo. A mesma coisa é o Sol. O Sol é um modelo para outras estrelas, certo? Então, o conhecimento que a gente tem do Sol é maior, porque está na nossa galáxia, né? É o mais próximo, é a estrela mais próxima de nós, mas ele não é nem de longe a única estrela que existe. Quanto ao nosso sistema solar, né? Tem uma hipótese mais aceita, né, na comunidade, né? É que o sistema solar inteiro foi formado a partir de uma nebulosa solar, né? Há 4,6 bilhões de anos. Mas essa não é quase a idade da Terra? Bom, segundo essa teoria, basicamente nosso sistema solar inteiro teria se formado meio que ao mesmo tempo. Então, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno, tudo ali teria se formado mais ou menos ao mesmo tempo, certo? 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás, certo? Então, tinha uma nuvem, né, com matéria, com gases, com átomos, elétrons e tal, e essa nuvem começou a se movimentar e foram se formando planetas, asteroides, meteoros, né, que vão compor aí o sistema solar, né? O Sol, ele vai corresponder a 99,8% da massa de todo o sistema, né? E foi formado no centro dessa nebulosa. Nossa, mas ele é tão maior que os outros planetas? É. Incrivelmente maior. Ele é gigantesco, certo? Então, sim, faz sentido ele ter. E mesmo porque, pensa pelo seguinte, a gente gira em torno do Sol por causa da atração, né, gravitacional que ele exerce sobre planetas, né, a milhões de anos-luz de diferença, de distância, né? Então, tem-se que ser uma massa muito grande para ter essa influência toda no nosso sistema solar, certo? Isso aqui, os planetas que tem no nosso sistema solar são 8, né? Para quem aí já for mais velho aí, deve ter aprendido que eram 9, né? E eram mesmo, né? Aí tinha Plutão nessa equação, mas Plutão ele foi desconsiderado como um planeta no sistema solar, mesmo porque ele era muito menor que até alguns asteroides, né? Então ele não era muito significante, ok? Então, basicamente, tem-se Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa é a ordem respectiva de proximidade ao Sol, né? E tem uma coisa até engraçada, né? Que os planetas mais próximos ao Sol, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né? Eles vão possuir aí um núcleo metálico, certo? Então, esses planetas aí são mais densos e, por isso, eles recebem o nome, né, de planetas rochosos, ok? Então, eles têm um núcleo metálico, têm uma crosta rochosa em volta,
e por isso eles recebem o nome de planetas rochosos ou telúricos, né? Os 4 mais distantes do Sol, né, são maiores em diâmetro, com o Júpiter sendo o maioral aí, né? Então são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Eles não vão possuir superfície, são compostos principalmente por elementos mais voláteis, né? Então, eles têm um núcleo ali que é oco, ele é formado mais de gases, certo? Então, apesar de serem planetas enormes, não são planetas que possuem uma massa tão grande quanto a Terra, ok? É um planeta mais gasoso, tá bom? Eu poderia falar um pouco de todos, mas eu acho que não vem muito ao caso, né? O que a gente tem que se focar mesmo é o planeta Terra, né? Quais são as características dele? Primeiro, ele é o maior planeta rochoso do sistema solar, né? E o único que abriga vida, obviamente. Apesar de já ter sido descobertos rastros de água em Marte, e se suspeitar que lá teve vida, não sei o quê, e não se conhecer tão bem os planetas mais distantes, né? O único comprovadamente com vida, né, pelo menos no momento, é a Terra, certo? O planeta azul, né, como é conhecido, por causa da quantidade enorme de água, né? Ele tem 70% da superfície dele é água, né? Ele tem uma atmosfera com 77% de nitrogênio, 22% de oxigênio e 1% é distribuído em todos os outros gases, né? Então, o que a gente precisa aí para respirar são os 22% de oxigênio aí, né? E essa composição da atmosfera vai garantir a ação de processos erosivos e intemperismo mais marcantes. O que são processos erosivos e de intemperismo a gente vai falar mais à frente, né? Além de tudo isso, é o primeiro planeta a possuir um satélite natural, que é a Lua, né? Tem-se teorias a respeito de como a Lua foi formada, ok? Uma das mais aceitas é que foi devido a uma colisão de um meteoro muito grande com a Terra, que arrancou um pedaço do planeta que começou a girar em volta da Terra, né? Esse pedaço ali, ele foi tomando forma arredondada até virar o que a gente conhece hoje como a Lua, certo? Essa é uma das teorias mais conhecidas aí, né, no mundo científico. E como é que é a estrutura interna da Terra? Basicamente, ela pode ser dividida em 3 partes, né? Aqui, na parte exterior, nós temos a crosta, que seria dividida em 2 também, que seria a continental e a oceânica. Né, obviamente, a camada mais externa do nosso planeta, ok? Abaixo dela temos o manto, né? Que ele, assim como a crosta, ele também é uma camada sólida. E alguns dividem em manto inferior, superior, outros colocam como astenosfera e tal, mas no geral é o manto, tá bom? E temos o núcleo externo e interno. O que acontece no caso do núcleo externo e interno, né? O núcleo externo, segundo o cálculo, segundo a geofísica, ele seria líquido, ok? E o núcleo interno seria sólido. A composição deles, teoricamente, seria parecida. Seria basicamente ferro e níquel no núcleo interno e ferro e níquel e enxofre no núcleo externo, certo? Obviamente, como eu falei para vocês, não tem como a gente chegar aqui no centro do planeta, correto? Olha aqui para vocês verem, ó. A crosta terrestre, a profundidade dela é até 40 quilômetros, né?
O manto é cerca de 2.900. Núcleo externo é 2.250, né? E o núcleo interno, 1.300 quilômetros, né? Então, isso aqui é profundidade, gente. Já pensou, só se saísse para chegar no manto com um furo, como é que é? Na parte que ele está mais espessa, já imaginou fazer fazer um buraco na Terra de 40 quilômetros de profundidade? É uma coisa bem, bem grande, né? Mas isso não chega nada perto dos 2.900 quilômetros do manto, né? Beleza, eu fiz um buraco de 40, cheguei no manto. Faz mais um buraco de 2.900. Fora que a temperatura aumenta conforme se desce na crosta terrestre, né? E aumenta bastante. Inclusive, é por isso que a gente tem aí em minas subterrâneas, né, a gente tem que ter um processo de aeração lá embaixo para diminuir a temperatura, porque não dá para ficar lá, ok? Então, tudo isso aqui, essa composição do núcleo externo, do núcleo interno, os detalhes que a gente sabe tudo por geofísica. Tudo bem? Tá. Aqui eu estou falando um pouquinho da geofísica, né? Que usa, né, de ondas sísmicas para chegar a essa composição, para chegar à forma física do interno e núcleo externo, mas eu acho que eu já falei bem sobre esse ponto para vocês, tá bom? E o que que acontece? Né? Eu falei que o núcleo externo ele é líquido e o núcleo interno ele é sólido. E o fato do núcleo externo ser líquido é essencial para a vida no planeta como a gente conhece, tá? Porque o que acontece, né? Não sei se todos vocês sabem, mas o planeta Terra, né? Ele tem um campo magnético sobre o planeta, ok? Esse campo magnético é o que, por exemplo, a gente usa, né? Nas bússolas para indicar onde está o norte, certo? Então, para fazer navegação, esse tipo de coisa, na história da humanidade sempre se utilizou isso aí. Então, essas bússolas, elas utilizam do campo magnético para fazer a geolocalização, né? Esse campo magnético, ele ajuda na geolocalização para diversos tipos de atividades humanas aqui, né? Mas ele não para por aí, ok? Ele é responsável por manter equipamentos como satélites no fluxo, certo? A intensidade desse campo ajuda a manter eles em órbita. E a principal utilidade dele, sem a qual não viveríamos sem, né? É barrar a radiação cósmica que vem do Sol, que são os chamados ventos solares, certo? Então, olhem aqui essa figurinha aqui, ó. Não sei, deixa eu pôr coisa aqui, apontador. Isso. Estão vendo que vem a radiação aqui, ó. Essa radiação aqui é para indicar a radiação do Sol, que são os ventos solares. Esses ventos solares, se não tivesse o campo magnético da Terra, eles extinguiriam toda a vida como nós a conhecemos. Nós não estamos preparados para essa radiação solar. Pode até ser que houvesse vida? Pode ser que sim, mas seria uma vida completamente diferente da que nós conhecemos, certo? Então, o fato de ter esse campo magnético ajuda muito a preservar a vida do planeta, né? Mas como é que esse campo magnético é formado? Porque, beleza, tem um campo magnético na Terra. De onde que ele veio? Aí você pensa assim, não, eu não sei se vocês já viram mineralogia, né? Eu tenho magnetita, deve ter magnetita lá no interior da Terra, aí forma o campo magnético da Terra. Teoria, até que valeria alguma coisa. O problema é que existe um ponto, né, na temperatura, 500 e... eu não vou lembrar quanto.
eu acho que é 500 e poucos graus Celsius, né? Que quando a rocha está submetida a essa temperatura, né? Eu vou cessar a atividade magnética, né? Então, por mais que eu tenha magnetite, por mais que eu tenha um ímã, se ele for aquecido a essa temperatura, ele não vai funcionar. E o núcleo da Terra está muito superior a essa temperatura, certo? Então, porque eu falei, vai descendo na Terra, vai ficando mais quente. Então, como é que existe esse campo magnético na Terra? Bom, a teoria mais aceita hoje em dia é que o que acontece? Quando a Terra vai girando, né, o núcleo externo, ele por ser líquido, ele também vai se movimentar. Não, mas ele vai se movimentar, não era rocha e tal, não sei o quê. Mas assim, quando eu falo que é líquido, gente, como é que eu posso dizer? Tem diferentes versões para o que seria, né, um líquido, ok? Muitos cientistas eles consideram, por exemplo, o vidro líquido, né? Eles consideram, por exemplo, que a goiabada seria um líquido, tá? Então, assim, obviamente, ele não é um líquido como a água, certo? O núcleo externo. Esse seria um líquido ali como o piche, por exemplo, certo? Bem denso, bem viscoso. Mas o que acontece? Ele se movimentaria. E no que ele está se movimentando, eu tenho o metal dele, que ele é feito de ferro e níquel, certo? Ele tem enxofre também, mas ele é feito de ferro e níquel, então basicamente metal, atritando com o núcleo interno, que também é de metal, que é ferro e níquel. Então, o que acontece quando eu atrito esses dois? É uma quantidade enorme de atrito. Porque o núcleo interno e o núcleo externo são gigantescos. Então, quando eu atrito esses dois, eles me geram energia estática. Certo? Essa energia estática ela vai, então, para a atmosfera e forma o campo magnético da Terra. Inclusive, é um medo de cientistas, até eu não vejo falar muito sobre isso hoje em dia, mas falava bastante na tal da inversão do campo magnético da Terra, que já aconteceu na história, que é o quê? O magnetismo para no planeta e se inverte. Então, ele está lá no Polo Norte, ele vira o Polo Sul magnético. E lá no Polo Sul magnético, vira o Polo Norte. O problema é que quando desliguei esse campo magnético, a gente está ferrado. Entendeu? Então, assim, o núcleo externo estar na forma líquida ele é muito importante para a vida do nosso planeta. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui, eu acho que isso aqui é um vídeo. Não, não sei. Não, isso aqui não é um vídeo, não, né? Isso aqui só colocou um pouco as diferenças aí, né? No interior da Terra, né? No interior do planeta. Então, colocou aqui a atmosfera, né? A hidrosfera, que é basicamente a camada de água do nosso planeta. A litosfera, que é basicamente a camada de rochas aqui do nosso planeta, a camada de rochas exterior. É basicamente a mesma coisa da crosta, né? Então, a camada de rochas exterior ela pode ser chamada de crosta ou litosfera. Qual que é a diferença? A crosta ela é dividida em continental e oceânica, né? A litosfera não. Temos a astenosfera abaixo dela, que eu falei que é a região, né? Ali tem gente que até ignora, que considera só manto inferior e manto superior, mas o manto superior ele também às vezes ganha esse nome de astenosfera, né? Abaixo dele temos o manto inferior, depois o núcleo externo e finalmente o núcleo interno, tá? E como é que funciona essa crosta, né? A gente tem a continental e a oceânica. Como é que é a continental? A continental ela é mais espessa, ok? Valores de espessura dela estão aí entre 30 e 40 quilômetros, certo? Onde está mais estável, estável geologicamente, né, sismicamente.
como aqui no Brasil, e ela vai até 60 e 80 quilômetros nas cadeias de montanhas. Aquelas montanhas muito altas, né, tem uma crosta maior. A crosta continental, né, ela é constituída basicamente por silicato de magnésio, ferro, alumínio e sílica, né? Silicatos são sua grande maioria, ok? E eu tenho que falar também, né, que, em geral, essa crosta continental, ela é mais leve que a oceânica, tá bom? Por causa da composição dela, né, ela vai ser aí mais leve que essa oceânica. A oceânica, né, ela vai ser menos espessa, certo? É a parte da crosta que fica embaixo do mar, embaixo dos oceanos. Então, ela, em média, tem 7,5 quilômetros de espessura, é bem menor que a crosta continental, né? E ela vai ter teores mais elevados de cálcio, magnésio e ferro. Por esse motivo, ela é mais pesada que a crosta continental, ela é mais densa, né? Ela tem presença de 3 camadas rochosas sobre o manto. A primeira é por sedimentos inconsolidados, né, que não se juntaram. Depois tem uma camada intermediária de rochas vulcânicas. E a mais próxima ao manto, né, é composta por rochas plutônicas e depois entra em contato com o manto superior, né? Zonas nas quais a espessura da crosta oceânica atinge até 4 vezes a espessura média, né? Claro que tudo vai variar, né? Tem zonas que têm uma profundidade maior ou menor, ok? E o que que acontece? Isso aqui é um fenômeno que acontece na crosta, entre a crosta oceânica e a crosta continental. Pode não parecer, né? Mas o que que acontece? Essas crostas, elas estão em movimento. Segundo a teoria da tectônica, né, de placas, elas vão estar em movimento, né? Então, a crosta oceânica, ela tende a se movimentar no sentido contrário da crosta continental, né? E no que ela se movimenta, uma tende a passar por baixo, a outra por cima, né, para tentar se manter no lugar. Aí essa que passa por baixo aqui, ela vai chegar ao manto, né? A temperatura vai aumentando, isso aqui vai virar magma e vai voltar aqui para o ciclo, ok? Isso é uma coisa normal de se acontecer. Mas por que que isso acontece? Tá? Por que que a crosta oceânica que passa por baixo da continental e não o contrário? Eu já falei com vocês, gente. A crosta continental, ela é mais leve, né? Se você tem uma coisa pesada e uma coisa leve se chocando, o que tende a acontecer é que essa coisa pesada vai descer e a leve vai subir, né? Dessa forma, a crosta continental, ela tende a ficar na posição dela e a crosta oceânica tende a entrar aqui em subducção, chama, tá bom? Vou falar um pouco mais à frente sobre isso para vocês, mas é basicamente isso que acontece. Tendo isso em vista, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Qual dessas duas crostas ela teria rochas mais antigas? E por quê, né? Claro. Alguém se arriscaria aí? Não? Então tá bom, né? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, gente. A crosta continental, né? Por ela não
entrar em subducção, ela vai ter rochas mais antigas. Chega rochas novas através de vulcões para ela, forma-se rochas com a sedimentação, mas no geral o que acontece? Essas rochas da crosta oceânica aqui, elas se formam aqui no meio, vem vindo para cá e já entram aqui dentro. Agora aqui no continente não, a rocha pode se formar aqui, por exemplo, há milhões de anos, e se não acontecer alguma coisa bem drástica, ela vai continuar aqui, certo? Então, no geral, a idade das rochas da crosta continental é maior do que da crosta oceânica, exceto, claro, né, essas que se formaram muito recentemente. Ok? E vamos lá, né? A litosfera, como eu falei para vocês, que é a camada mais superficial de rochas, né? Ela engloba a crosta, mais uma partezinha aí do manto superior, né? E ela é considerada a litosfera até 100 a 150 quilômetros de profundidade. Tem-se a teoria, né, ficou a mais utilizada, mais aceita hoje, é a teoria da tectônica global, né? O que essa teoria fala? Né? Que a parte mais externa da Terra ela é formada por um grande mosaico, né, de placas litosféricas, ou seja, de placas de rochas. Ok? E elas vão se mover, essas placas de rochas, como unidades rígidas, certo? Ela é uma placa de rocha, ela não vai se mover como um líquido aí, né? E ela vai sofrer deformação, né, nas margens com as placas vizinhas. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui é um desenho, né, dos limites aproximados de placas. E o que quer dizer é isso que falou ali. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho a placa sul-americana, certo? Então, toda essa área aqui seria rocha, certo? Ah, mas aqui é água. Não, mas aqui é placa oceânica, né? Aqui eu tenho placa continental, crosta continental, e essa aqui é a crosta oceânica, né? Então, isso aqui se mexeria mais ou menos como uma coisa só, tá? E ela teria um sentido de movimentação. Aqui no caso da placa sul-americana, tá vendo essa setinha aqui, ó? Tá vendo isso aqui? É para onde que essa placa tá indo. Então ela tá indo aqui, ó, para a esquerda, né? Ou seja, ela tá indo para oeste, certo? E o que acontece? Ela vai para oeste, mas a placa de Nazca tá aqui, aquela aqui. Então a placa de Nazca, ela vai vir em sentido contrário. Ela vai, não, você não vai passar aqui não. O que é isso aqui? Eu tô aqui, ué. Que é isso? Então ela vai impedir, certo? Aqui tem o movimento de outras placas também, como é que funciona, tá bom? Então, esses lugares onde essas placas se encontram é onde é mais provável de acontecer eventos tectônicos. Por que eles falam tanto que o Brasil é um país estável tectonicamente, que aqui não tem terremoto, aqui não tem vulcão? É por quê? Porque onde que dá terremoto e vulcão? Costuma ser nos limites de placa, certo? Se vocês estudarem esses limites aqui, por onde eles estão passando, vocês vão ver que é complicado morar lá, certo? Aqui o Japão aqui, tem um monte de placa que se encontra aqui. Não é à toa que tem tanto terremoto lá, certo? Aqui, ó, no lado esquerdo da América do Sul, o que tem aqui no lado esquerdo da América do Sul? Lá no Chile, por exemplo, tem uma cadeia gigantesca, né, de rochas, de montanhas, né, que é a chamada Cordilheira dos Andes. Aqui, ó, nos Estados Unidos, aqui do lado esquerdo, aqui,
Isso aqui são as chamadas montanhas rochosas, certo? Aqui, ó, especificamente, tem né, a chamada, o limite de San Andreas, né? A falha de San Andreas, que inclusive tem um filme do The Rock falando sobre essa falha. É uma falha que está para se mexer. Se mexer, vai ter um terremoto gigantesco, né? Mas ninguém sabe exatamente quando isso pode acontecer. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 100 anos, pode acontecer daqui a 300, certo? Então não tem como prever isso aí. Por quê? Porque o tempo geológico também é muito diferente, né? Aqui na África está se dividindo aqui, tem o chamado Vale do Rift, que é aqui, ó, na África, que esse continente está se dividindo em dois, essa placa aqui vai se dividir em duas, certo? Mas, geral, a tectônica de placas é isso. Tem-se as placas e elas vão se mexendo. Por quê? Porque, vamos lá, vamos voltar lá, né? O que acontece? Aqui na astenosfera, né? Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver se... Tá bom. Tá. Aqui na astenosfera, o que acontece? Eu vou estar mais quente aqui embaixo, né? Então, imagina isso aqui como líquido. Então, o que vai acontecer? O meu calor vai fazer o que está mais quente aqui subir, né? E ele vai perdendo calor para chegar aqui embaixo. Aí, o que está aqui em cima, está mais frio um pouco, vai tender a descer. Isso aqui é constante, certo? Então, o de baixo vai subindo, o de cima vai descendo. E o que acontece? Aqui, né, vai ter uma região aberta entre as placas, onde vai estar saindo magma. Então, sai magma aqui, forma a rocha e empurra as outras rochas para cá. Certo? Nesse sentido aqui da setinha. Então, vai empurrando as rochas para cá. Por isso que a placa tectônica vem para cá, certo? Então, se vocês verem bem nesse mapa mundial, olha aqui, ó, no meio do oceano aqui. Aqui está formando, né, magma, e está empurrando a placa para cá e essa placa africana aqui para cá, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, empurrando uma placa para cá, outra placa para cá. Então, no meio do oceano aqui, você costuma ter esse tipo de falha, certo? E no limite entre o oceano e o continente, você tem esse outro limite aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre os limites de placa, né? Então, vamos lá. A tectônica de placas, né? Ela veio aí da teoria, né? Da deriva continental. O que acontece? Essa teoria ela é muito antiga, criada pelo filósofo inglês Francis Bacon, né? E mostrou que, antigamente, todos os continentes estavam juntos, certo? Eles estavam encaixados, ok? Aí ele falou aqui, ó, ele viu aqui que essa parte aqui do Brasil ó, encaixa muito bem aqui, ó, na África, por exemplo, certo? Essa parte aqui, ó, dos Estados Unidos encaixa muito bem aqui, entendeu? Então ele foi fazendo essas observações e percebeu que um dia isso aqui tudo foi um continente só, que foi a chamada Pangeia, certo? Aí o que aconteceu? Essas placas, elas se dividiram, se quebraram, né? E começou a haver esse afastamento aqui, certo? Então começou a formar rocha ali, aí foi separando ali eles, aí depois começou a entrar água ali e foi formando os oceanos, ok? Mas por que parou hoje em dia? Por que não está se mexendo mais? Quem disse que não está se mexendo? Claro que está. Só que, tipo, é milímetros por ano. O que está se mexendo é muito pouco. Então, do ponto de vista do ser humano, está imóvel. Quer dizer que está imóvel? Não.
No tempo geológico, isso ainda está se mexendo, tá? Então, tem-se essa coisa aí, né? Tem-se essa teoria muito forte. Depois foram feitas expedições oceanográficas, né, que permitiram entender o fundo do oceano, se bem que ainda existe muita coisa que a gente não sabe. O fundo do oceano, no geral, a gente sabe menos do que a gente sabe sobre a Lua, né? Por quê? Porque tem regiões muito profundas, muito difíceis de acessar. A pressão lá embaixo é muito alta, então é difícil ir lá, ok? Então, é isso que a gente sabe. Isso aqui é uma amostra da evolução da Pangeia, como ela ocorreu, certo? Então, tínhamos aqui 225 milhões de anos atrás, depois foi para 100 milhões, aí formou a Gondwana aqui, né, e a Laurásia, e depois veio a formar os continentes da forma como nós os conhecemos hoje, certo? E, como eu falei para vocês, né, existem os chamados limites de placa, certo? Onde uma placa acaba e outra começa, basicamente. Então, né, na litosfera existem 3 tipos de limites de placas, né? Então, o que acontece? Tá vendo aqui aquele esqueminha que eu desenhei lá atrás, na astronosfera, no manto? Então, aqui é muito quente, vai subindo, e vai empurrando essas rochas para cá e formando novas rochas aqui na parte divergente. Aí vai vindo para cá, encontra outra placa, que também está se movendo. Aí aqui tem um limite convergente, né? Onde as duas se chocam, certo? Então, como é que funciona esses limites, né? Vamos primeiro no divergente. O que acontece no divergente? Divergente, o magma vem para cá, né, empurra isso aqui, cria novas rochas e empurra para o lado, né? Então, vai criando rochas ali e empurrando as outras lá no meio do oceano, normalmente, certo? Um exemplo de placa aí, desse tipo de placa, né, a cadeia mesoatlântica, né? Que aí está no meio do Oceano Atlântico, né? Tem uma cadeia de montanhas enormes que são formadas justamente por isso, certo? Temos o limite convergente, que é normalmente entre placa oceânica e placa continental, né? Mas também ocorre em alguns casos placa oceânica e placa oceânica, que as duas placas vão se chocar e uma delas, normalmente a oceânica, que ela é mais pesada, ela vai descer e voltar aqui pro manto, né? O que acontece aqui? Vamos voltar aqui, né? Aqui, obviamente, o que eu vou ter nesse limite divergente? Aqui no limite divergente, eu vou ter o magma saindo aqui para fora, então vou ter vulcanismo, ok? E vou ter formação de rocha ígnea aqui, e vou ter terremotos, tá? No limite convergente, o que vai acontecer? Grande parte dessa placa aqui, ela está entrando no manto. Então, como está entrando muito material aqui, o que acontece? Normalmente esse material esquenta aqui e começa a sair para a superfície. Então, é comum ter vulcões em limites convergentes. Além de vulcões, o que tem? Bom, Chile sofre direto com terremoto. Não é à toa, está no limite convergente. Certo? O limite convergente, ele vai dar aí terremotos e vulcões. Então, tem vulcanismo e tem terremotos, né? Já na falha transcorrente ou transformante, né? O que acontece? Não necessariamente a placa está indo uma no sentido da outra ou se distanciando da outra. Normalmente uma está passando para um lado e a outra para outro. Então estão fixando ali de lado, ó. Nesse sentido aqui que eu estou fazendo com as minhas mãos.
certo? E o que acontece? Tem-se um atrito entre as duas placas. Esse atrito pode gerar montanhas, pode gerar colinas aqui, né? Ele vai fazer uma modificação aqui na estrutura superior, mas ele não vai formar, por exemplo, vulcões, certo? Terremotos também são possíveis, né? E um exemplo grande dele é chamado, né, de Falha de Santo André, que é lá na Califórnia, certo? O filme, eu falei para vocês que tem um filme, né? Eu acho que é... Ah, não lembro. Acho que é Terremoto, a Falha de Santo André é o nome dele, se eu não me engano. The Rock. É um filme legalzinho, mas, assim, falta muita noção em muitas coisas dele, né? Então, não sei até onde que é interessante ver ele aí, né? Aqui eu tenho um vídeo sobre a Falha de Santo André, mas eu não acho que vale a pena passar esse vídeo no EAD, porque só o vídeo ele é de quase 20 minutos, né? Se depois vocês quiserem, dá uma pesquisadinha sobre a Falha de Santo André no YouTube, vocês vão achar muita coisa, tá? Porque ela é no meio da Califórnia, então, assim, Hollywood tá bem no meio ali, então o que não falta é filme, documentário e coisas sobre, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre os hotspots. Acho que vai ser a última coisa que a gente vai falar aí nessa aula, né? Nosso tempo já está quase acabando, né? Que é o quê? Né? Embora a maioria dos vulcões e terremotos ocorram próximos aos limites de placas, né? Alguns vulcões eles não são formados, né, no limite de placa, né, dentro de uma placa, né? Então, tem alguns no meio do Oceano Pacífico a mais de 3.200 quilômetros do limite de placa, né? Como lá no Havaí, por exemplo. O Havaí não está no limite de placa, certo? E esses também eles vão formar aí ilhas. Fernando de Noronha é uma dessas ilhas que foi formada por esses vulcões, certo? Esses vulcões ocorrem no meio da placa. Como assim? Por quê? Eles ocorrem por causa dos chamados hotspots, né, que são os pontos quentes. Então, nesses pontos tem sua anomalia termal no manto, né? Então, o manto lá ele fica muito quente, né? E forma-se o chamado sistema de convecção do manto, que é basicamente, quer ver? Que é basicamente essas setinhas aqui, ó, certo? Isso aqui é um sistema de convecção, quer dizer, fica quente, sobe, aí vai, chega para cá e tal, e fica voltando, tal, fica aqui, chega aqui em cima, resfria, vai descendo e vai voltando quente. Então isso aqui seria basicamente um hotspot, entendeu? Então, esses hotspots podem formar o vulcanismo no interior das placas tectônicas, ok? Então, aqui eu tenho um pequeno exemplo, né? Que eu tenho aqui o núcleo, um manto, né? Uma fronteira entre os dois, e vai se formando um ponto aqui onde o calor do núcleo vaza, ele vai subindo aqui, forma uma pluma térmica e leva até aqui em cima, né? Aí vai formando vulcão e tal, mas o que acontece, né? Aí beleza, vai formou um manto de basalto aqui, depois formou um vulcão. Mas a placa parou de mexer nesse intervalo? Não, não parou. Então ela forma um vulcão aqui, placa se movimenta, forma outro cá. Placa se movimenta, forma outro mais para cá aqui, né? Então é nisso aí que costumam formar-se aquelas cadeias de ilhas, certo? Que a gente vê. É desse jeito que se forma, né? Aqui, ó. Isso aqui é a representação do Havaí. Então tem um monte de ilhas, olha aqui como é que elas estão no mapa, ó. Então, foi formando um ponto quente aqui, né? E vai passando para cá, né? É desse jeito que se forma, com os anos vai se formando aí. Ok? Aí aqui é como é que se forma, né?
Tem esse vídeo aqui no finalzinho também. Não sei se vai passar um PDF ou um PowerPoint para vocês. Se for passar o PowerPoint, talvez o vídeo funcione aí na casa de vocês, né? Senão, vai ter que ficar aí para a próxima, né? Vocês têm alguma dúvida sobre o que foi passado hoje para vocês? Pessoal? Não, professor. Não? Tudo bem? Muito Então, claro. tá bom. Para a aula. Esse material eu vou passar ele para a Lívia, que deve postar ele no sistema para vocês. Então, por hoje, acho que é só. E a gente se encontra novamente, né, no próximo encontro. Eu não lembro muito bem o dia dele, né, mas no nosso segundo encontro a gente fala mais um pouquinho sobre isso, né? A parte da parte mais exterior, parte mais macro da matéria, eu creio que eu consegui dar uma boa juntada no material hoje, tá bom? Então, no mais é isso. Aguardo vocês semana que vem. Semana que vem não. Não sei, não lembro direito, acho que é mês que vem, tá? Então, boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, turma. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, Arthur, também. E boa noite, Tainara. Ah, para você também, Tainara.